Estamos de volta. Hoje é quarta-feira, dia 28 de abril de 2025 e estamos aqui para a nossa aula de número 122 do curso Reforma Íntima Sem Martírio. E eu espero que você tenha gostado da nossa última aula, porque nós demos um passo enorme para entender a nossa reforma íntima. Nós demos um passo enorme para entender a nossa reforma íntima. Por quê? Porque nós passamos a entender que a reforma íntima se faz com obras e muito trabalho. Não se faz reforma íntima do sofá de casa. Não se faz reforma íntima assistindo o curso. Não se faz reforma íntima se não pegar e batalhar e levar a sério e lutar muito contra todo o problema que a gente tem. Reforma íntima a gente faz com amor, com auto-amor, com auto-perdão, com perdão, mas principalmente com obras. Obras. Ninguém reforma uma casa fazendo projeto. A gente faz o projeto. Prepara o projeto, arruma o projeto, desenha, vem perspectiva, bota em 3D, vira para lá, vira para cá, faz de tudo. Mas a reforma só acontece quando a gente bota tudo abaixo e refaz. Quando a gente trabalha. Para nós é a mesma coisa. A nossa reforma só vai vir com obra, só vai vir com muito trabalho. Não adianta nada a gente ficar sentadinho esperando que as coisas aconteçam. Não adianta nada eu vou começar a pensar positivamente e começo a pensar, mas eu não ajo, eu não saio do meu lugar. Gente, nós estamos perdendo um tempo danado. Por quê? Porque não adianta nada. A gente vai se perder no processo. A gente vai se perder no caminho. E com isso, o que que a gente vai precisar? Vai precisar voltar para si. Porque reforma íntima é isso, é um processo de muito trabalho. Nós vamos precisar trabalhar para caramba. Nós vamos precisar ralar muito para modificar como a gente é, para nos adaptar para uma realidade diferente, para nos transformar, para nos refazer numa realidade diferente. Então, não tem jeito. É mudar. Mas mudar como? Com ações, com trabalho, saindo do status quo que a gente está, saindo dessa vida que a gente está, saindo desse local que a gente está, aceitando tudo como a gente aceita, fazendo tudo como a gente faz. Afinal, nós estamos imersos em algo e agimos automaticamente. Acabou. Acabou. O período de agir automaticamente acabou. Agora é hora de mudança de curso. É hora de mudança de rumo. É hora da gente pegar e falar: ó, vamos trabalhar? Vamos fazer? Vamos modificar? Vamos correr atrás? É essa que é a hora agora. Entendeu? Para isso que nós estamos aqui. Também não adianta a gente estar aqui, ficar aqui e não agir. Nós precisamos agir. Nós precisamos tomar iniciativa, impulsionar, sair dessa vidinha que a gente leva e buscar algo melhor. E buscar algo melhor. Mas onde está o algo melhor? Está no trabalho, está na mudança, está na obra. Está na mudança real, vista, sentida e principalmente praticada. Se a gente não praticar, nada vai mudar. Nada vai mudar. Em tudo isso, viu? Tudo. Tenho problema com ansiedade generalizada, né? Eu estou atualmente muito ansioso generalisticamente falando, né? Eu tenho uma ansiedade maluca. Como que eu vou mudar? Tentando me controlar. Vou buscar remédios? Vou para me equilibrar. Vou buscar terapias? Vou para me equilibrar. Só que se eu também não fizer a minha parte, se eu não tomar a medicação,
se eu não fizer o que a terapia me indica, se eu não trabalhar isso em mim, vai resolver para nada. Não vai mudar nada. Vamos trabalhar? Regaça as mangas, ó, regaça as mangas e vamos para a obra. E vamos embora. Por quê? Porque tá na mão da gente. Irmã Cedo deu de presente para nós a nossa vida. Falou, filha, a vida é sua. Você vai mudar, é você que vai mudar. E é por isso que eu acho que a gente tem que mudar. Eu acho que a gente tem que sair, batalhar, correr atrás, e ir atrás da mudança, ir atrás da real mudança, tá? Nós temos que fazer isso. Eu acho que para nós isso é bom. Vão comigo? Vamos embora? Vamos continuar. Então vamos continuar nosso curso. É duro, né? Porque quando a gente se insere no processo, qual que é o negócio que acontece? Toda vez que a gente se insere no processo, a gente precisa entender que não dá mais para ficar achando. Quando a gente se insere, o achômetro vai embora. Ou eu trabalho, ou eu não saio do lugar. Em tudo da vida nossa é assim. Quando nós vamos para o mercado de trabalho, ou quando a gente vai para a escola, quando a gente decide uma faculdade, quando eu me coloco no processo, ou eu batalho, luto e faço o que é preciso ser feito, ou acabou, ou já era, ou eu vou perder tempo. Então, por isso que a gente tem que correr atrás, por isso que a gente tem que batalhar, batalhar muito para conseguir. Vamos para a aula de hoje? Vamos para a aula de hoje. Antes disso, não se esqueçam, curta esse vídeo, compartilhe, curta o canal da Cavile e faça a gente chegar a cada vez mais pessoas. É isso que ajuda a gente. É isso que faz a gente cada vez melhor. Vamos lá? Vamos para a aula de hoje? Vamos compartilhar nossa aula de hoje. E eu tinha até deixado aqui, né, para relembrar, e eu acabei já falando, né, aquilo que a gente já comentou, que a nossa reforma efetiva depende de trabalho e de obra. Ninguém se reforma só com projeto. Uma reforma não acontece só com processo, com processos, com projetos. Uma reforma acontece quando eu decido me reformar. Quando eu decido que essa vida que eu estou hoje não serve mais para mim e que por isso eu tenho que buscar algo diferente. Por isso eu tenho que ir atrás de algo diferente. Ok? Então vamos lá. Esse foi o nosso, onde nós terminamos a aula passada, né, das aulas do evitar o mal, né, de que o começo é evitar o mal, a gente não começa já fazendo bem, começa evitando o mal. Evitando o mal, ele abre espaço para eu começar a fazer o bem, e aí eu vou substituindo o mal pelo bem, e a hora que a gente vê, nós já trabalhamos, a hora que a gente vê, nós já mudamos completamente. Vamos lá então. Isso aqui nós também falamos, né? Da questão do reparar o bem com o mal. Não, isso aqui não. Isso aqui não, eu estou confundindo. Nós falamos foi esse. Ah, é? Então vamos lá, olha só. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com um objetivo exclusivamente pessoal. Gente do céu, que pancada! Que pancada! A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com um objetivo exclusivamente pessoal. Por quantos anos a gente não está sofrendo, passando por suplícios, achando que está fazendo coisa muito boa, quando no fundo é apenas por capricho pessoal. É apenas porque eu acho, porque eu quero, porque eu penso, e não é a realidade. A realidade é completamente outra. Já falamos diversas vezes aqui, ai, é meu karma, ai, é minha cruz, ai, é meu peso. Será que é mesmo? Será que é? Será que não tem um cadinho ali de
Tá bom demais, deixa quieto do jeito que tá, que eu tô feliz desse jeito. Não, vou usar uma coisa que o brasileiro usa demais. Se melhorar, estraga. E nós estamos sofrendo, sofrendo, sofrendo. E aqui, nessa frase aqui que está na questão 1000 do Livro dos Espíritos, é muito clara. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com um objetivo exclusivamente pessoal. Então, vocês estão vendo? É melhor a gente sofrer muito, perder muito, mas no caminho correto, do que pequenos sofrimentos durante a vida toda no caminho errado. Nós estamos sofrendo hoje, nós estamos com um problema hoje. Vamos mudar, vamos dar o passo à frente. Não adianta nada, esse suplício é bobagem. Vamos mudar, vamos dar o passo à frente. Vai doer, vai doer como a perda de um dedo mínimo. Vai doer. Mas essa dor apaga muito mais faltas do que a dor da permanência, do que a dor da continuidade, do que a dor da continuação do jeito que está, do que a dor de não se mover, do que a dor de não fazer obras. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta, se não atinge o homem, nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Então, só por meio do bem se repara o mal. Ponto final. No entanto, reparação nenhum mérito apresenta. Essa reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem, nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Então, a gente precisa fazer o bem, mas não é fazer o bem ficando onde a gente está. É mudando. Mudando nossas convicções, mudando nossas ideias, mudando o nosso egoísmo, fazendo diferente. Pesado, né? Pois é. Então, é o que a gente precisa. É o que a gente precisa. Kardec foi muito direto aqui para nós de que não adianta a gente querer mudar se a gente não mudar. Mas mudar de verdade, mudar realmente, mudar de coração, fazer uma reforma que seja uma reforma mesmo na gente. É isso que o Kardec traz para nós. E continua. O arrependimento é a nossa maior conquista, porque através dele já estamos procurando a reparação pelo labor no bem e pela reeducação dos costumes. Então, quer dizer, toda vez que a gente se arrepende verdadeiramente de uma ação que não foi legal, nós já demos um passo. Por quê? Porque eu já estou incomodado com o mal. Eu já estou incomodado com algo que eu estou fazendo. E esse incômodo já indica para mim o seguinte, Xará, ó. Vambora. Vambora, que você está no caminho certo. O caminho é esse. Vamos com a gente, que você vai embora. Você já está trabalhando no bem. Por quê? Porque você já não está mais aceitando o mal. Somente dessa forma somos capazes de vencer um dia após o outro, sem desanimarmos da oportuna semeadura de amor que começamos a plantar. Entendeu? Então é passo a passo, todo dia. Olha só, vamos ser capazes de vencer um dia após o outro, é todo dia. Sem desanimar. Por quê? Porque nós começamos a plantar agora. Independentemente das tormentas interiores provocadas pelo bisturi das dores emocionais que venhamos a experimentar, nós vamos ter problema. Nós vamos. A gente adora. Adora. Tá do jeito que tá. Eu costumo falar muito em minhas aulas, principalmente quando eu estou falando de inteligência emocional, da questão de como o nosso cérebro adora uma zona de conforto. E o que que é a zona de conforto? É a vida que a gente vive agora sem percalço, sem nada, tudo bonitinho. Nosso cérebro adora, ele gasta pouquíssima energia com isso. Por isso que é difícil fazer dieta, por isso que é difícil ir para uma academia, por isso que é difícil correr, por isso que é difícil fazer o bem, por isso que é difícil querer mudar de trabalho. Por que que é tudo começar um estudo? Por que que é tudo tão difícil? Porque o cérebro quer aquilo. Eu permaneço um ano com aquela vida, para o cérebro essa vida tá perfeita. E isso não é de hoje, isso vem da nossa evolução. Isso vem de 100 mil anos atrás, lá na época
da Lucy, a nossa primeira Homo sapiens, desde essa época, a gente vem trazendo isso como uma condição legal. O que que era para a galera que morava nas cavernas lá antes da nossa organização em sociedade? O que que era para eles uma vida boa? Era uma vida onde eu tivesse comida, água, lugar para morar e jeito de procriar. A hora que eu alcançasse isso, acabou. Por muitos e muitos anos a gente vem com essa evolução e chegamos aqui hoje e é isso que o nosso cérebro quer. Ele quer que a gente fica parado. Então, modificar dá trabalho, causa dores. É uma luta nossa contra a gente mesmo. Então, eu mudar meu jeito de viver causa uma dor danada porque eu estou brigando contra mim. Entendeu? Por isso que a gente tem que entender que a dia a dia é devagar e que vai doer. Vai, mas é para o nosso bem. Outra frase que eu destaquei: só o bem repara o mal. Só o bem nos dará energias essenciais para continuar. Se eu botar na minha cabeça que eu estou fazendo melhor, eu vou embora. O que que é o melhor? Vou usar um exemplo prático. Comecei uma dieta. Pesei hoje e vou pesar daqui uma semana. Porque pesar todo dia também não vale a pena, que a gente vai ter altos e baixos. Passou uma semana. Emagreci um pouquinho? Beleza. Na segunda semana, emagreci um pouquinho? Beleza, uhul. Na terceira semana, na hora que eu ver o resultado e ver que eu estou emagrecendo, gente, a cabeça faz assim, ó, uau! Ela muda. Por quê? Porque ela viu o resultado. Ela viu o resultado. Academia é a mesma coisa. Quando a gente começa a malhar, e vê resultado, o cérebro muda. Fala, opa, é isso aqui, ó. Você precisa mudar, tá mudando, estamos no caminho certo. Com bem é a mesma coisa. A mesma coisa. É fazendo bem todo dia. É mudando todo dia. É se melhorando todo dia. Por quê? Porque aí o cérebro vai entender que é essa vida que eu quero agora. Eu quero parar de beber. Gente, eu conheço gente que parou de beber andando com gente que bebe. Ai, você tem que se afastar. Tem, às vezes, para muita gente tem, mas eu conheço gente que eu vou parar e acabou. E parou. Como que fez isso? Pode ter certeza que as primeiras vezes dá um aperto no coração, dá uma doideira, mas vai chegar uma hora que isso acaba. Assim como o fumante. Mas por quê? Porque o cérebro se convenceu de que aquela vida de agora é melhor do que as outras. Por isso que só o bem repara o mal. É a mesma coisa que a nossa reforma íntima. É fazendo o bem que a gente vai ganhar energia essencial para continuar. Mesmo que as dores venham. Mas se tiver dando resultado, nós vamos passar por todas essas dores. Concluímos, portanto, que lutar e tentar, errar e recomeçar fazem parte da longa caminhada regenerativa. Já pensaram quantas vezes nós não queremos cair? O que que a gente mais fala dessa geração atual? Vamos aqui falar baixinho para os filhos, para os sobrinhos e para a galera não ouvir. O que que a gente mais fala? Que eles não querem frustração. E nós queremos? Nós queremos? Nós queremos cair, recomeçar, levantar. Nós queremos nos frustrar. Nós vamos. É o caminho natural da vida. É o caminho natural da vida. Nós vamos. Mas na caminhada regenerativa, tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte. Os erros fazem tanta parte quanto os acertos, porque os erros me mostram um caminho que eu não devo seguir. O caminho que não é mais para mim. Tudo faz parte. Tudo nos ajuda a mudar, tudo nos ajuda a ser diferentes, tudo nos ajuda a ser melhores, tudo nos ajuda a sermos nós, em nossa essência. E somente uma atitude pode fazer com que o arrependimento transforme-se em loucura ou perturbação, fracasso ou queda.
a desistência de tentar. Ponto final. Acabou. É isso. Se você quiser que tudo isso acabe, desista de tentar. Desista de tentar. A caminhada regenerativa vai ter luta, vai ter batalha, nós vamos tentar muito, nós vamos errar pra caramba, nós vamos recomeçar. Agora, só tem uma atitude que faz com que tudo isso transforme-se em loucura, perturbação, fracasso e queda. É a desistência de tentar. Vamos para a parte prática, que é acho que é a que mais interessa aqui para a gente, né? Quantas vezes a gente se arrependeu de não ter feito algo? Sim, a gente se arrepende de ter feito, quando dá a cabeçada. Mas quantas vezes a gente se arrepende de não ter feito? E é um erro nosso arrepender do que a gente fez. Porque mesmo se eu dei cabeçada, eu aprendi. Mesmo se eu queria me relacionar com determinada pessoa, eu queria aquele emprego, eu queria aquela viagem, eu queria aquele carro, eu queria aquela casa, e quando você teve, você viu que não era nada daquilo, você se decepcionou, você fez. E você viu que nós somos falíveis, que nós somos errados, e que errados não, né? Nós somos falíveis, nós temos defeitos, e que nós vamos escorregar. Maravilha. Arrependimento de não ter feito. Sabe por que que o arrependimento de não ter feito dói? Porque quando a gente se arrepende de não fazer, quando a gente se arrepende de não ir atrás, de não ter feito algo, eu não sei se ia dar certo ou não. Eu não sei qual seria o efeito. E aí a gente vive no mundo do se. Se eu tivesse feito aquela hora, se eu tivesse mudado, se eu tivesse outro jeito. Gente, se eu não tivesse feito muita coisa da minha vida, talvez eu não estaria aqui. E se eu estou aqui, é porque dentre os sis, muita coisa eu fiz. Muito erro eu cometi. Por isso que eu estou aqui, agora, nesse momento. Eu costumo falar uma coisa muito legal para os meus alunos, eu falo isso para todos. Daqui um ano você vai querer ter começado hoje. Daqui um ano você vai querer ter começado hoje. Porque daqui um ano, se você não começar, você vai chegar, poxa, quarta-feira, 28 de abril, por que que eu não, ou de maio, 28 de abril, 28 de maio, por que que eu não comecei? Por quê? O que que me levou a não começar? Tal como eu já tô com abril na cabeça, hein? Eu deveria ter começado algo em abril, tá me gritando aqui na cabeça. Por que que eu não quis começar? Por que que eu não comecei? Já teria andado um ano. Já teria passado um ano de eu tentando uma nova vida. Ou agora eu já poderia estar curtindo uma nova vida. Isso serve para relacionamento, para concurso, para emprego, para criação de filhos, para tudo na vida da gente. Daqui um ano, você vai querer ter começado hoje. Mesmo com todas as quedas, mesmo com todos os problemas, mesmo com todas as frustrações, é melhor se frustrar por uma decisão errada do que não tomar a decisão e passar a vida arrependido de não ter tomado a decisão e não saber como que seria a vida, porque nós nunca vamos saber. A decisão que eu não tomo hoje, ela nunca mais poderá ser tomada, porque a gente não volta no tempo. Ah, mas eu vou tomar daqui um mês. Você perdeu 30 dias. Não volta no tempo. A gente não perde por tomar uma decisão hoje. Não perde por querer mudar hoje. Não perde por querer fazer diferente hoje. A gente perde por não fazer. Porque o arrependimento do não feito não tem resultado, é resultado zero. O arrependimento do feito é aprendizagem. O arrependimento do não feito é zero. Zero. E pior, se eu fiz deu errado, eu me arrependo. E da próxima vez eu não vou fazer igual. Se eu não fiz, eu não sei como proceder quando eu tiver
outra situação igual àquela. Pois assim transformaremos o arrependimento impulsionante. Transformaremos o arrependimento, veremos o arrependimento impulsionar em remorso estagnante, tortura mental no caminho do desajuste. Trabalhemos incessantemente pelo bem. Esse arrependimento vai, ó, me levar lá para frente, onde? Num remorso, numa tortura mental. Lá na frente, não hoje. Daqui a um ano, você vai ter se arrependido, você vai ter querido ter começado hoje. Daqui a um ano, você vai pensar e vai lembrar, por que que eu não comecei? Desculpa, gente. Por que que eu não comecei? É hora de começar. É hora de partir, é hora de agir, é hora de se transformar. Se não foi até agora, a hora é agora. Se não foi até agora, o momento é agora. O momento é hoje. É hoje o momento. É nesse minuto o momento. Vamos mudar. E se algum. Opa, errei. Opa. Ah. E se algum de nós ainda nutre dúvida sobre o que seja o bem, guardemos a eloquente e universal fala do Espírito da Verdade. Jesus disse: Vede o que queríeis que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo nisso. Não vos enganais. Vede o que queríeis que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo nisso. Não vos enganareis. Resultado: analisa o que você queria que fizesse com você e o que você não queria que fizesse com você. Tudo reside nisso. Não se engane. E você nunca vai se enganar. Por quê? Se eu não quero que façam comigo alguma coisa, eu não vou fazer para o outro. Se eu não quero que tenha um comportamento comigo, eu não vou ter para o outro. Se eu quero para o outro, eu vou ter comigo. Se eu quero que o outro mude, mudo eu. Se eu quero que o outro age, ajo eu. Eu não consigo mudar o outro, eu consigo me mudar. Então, tudo que eu vejo no outro, trabalho em mim. Tudo que eu quero para o outro, trago para mim. Erro. Jesus foi claro. Vede o que querias que vos fizessem, vê o que você quer que façam para você, analisa, pensa o que você quer que faça para você, ou não vos fizessem, ou não faça para você. Então você vai analisar os dois, o que você queria que todo mundo fizesse para você e o que você queria que ninguém fizesse para você. Tudo nisso. Tudo está nisso. Então, se eu desejo amor, eu vou explanar. Amor, se eu desejo é que eu receba muitas felicitações, eu vou felicitar, vou abraçar todo mundo. Se eu desejo que ninguém cometa traição comigo, não vou trair. Se eu desejo que ninguém puxe o meu tapete no trabalho, não vou puxar o tapete de ninguém. Se eu desejo ser importante, vou me tornar importante. Faço para mim. Vejo em mim o que é bom e ruim para mim e daí eu faço para os outros. A lição, a lição desse capítulo, que vocês viram, né? Eu pulei, isso aqui está no Livro dos Espíritos, do Kardec, a questão 632. Vocês viram que eu dei uma, sem querer, né? Eu troquei o mouse e acabou pulando. Nós já vamos ter capítulo 24, próxima aula, já começar junho com um capítulo novo. Acho que é para encerrar tudo que nós vimos hoje. Vamos ver, vamos trabalhar, vamos lutar muito, vamos tentar muito, vamos fazer muito bem, vamos nos arrepender do mal, vamos tirando o mal aos poucos, para o bem entrando aos poucos, mas foca nisso, pega a visão, olha para mim, veja o que eu quero que façam para mim e o que eu não quero que façam para mim. O que eu vou fazer e agir?
naquilo que eu quero que façam para mim. O que que eu não vou fazer, o que eu não quero que façam para mim. Mas aí a gente usa aquele problema, né? Chumbo trocado não dói, não é assim? Pois é, dói, dói. Não só dói, como paralisa. Paralisa o nosso processo de desenvolvimento. Se eu não quero que as pessoas façam algo para mim, eu não vou fazer para as pessoas. Nem por vingança. Ah, eu vou, porque fez para mim, eu vou. Para com isso, para com isso, para com isso. Agora, agora, agora. Nesse momento, agora. Se você está pensando nisso, para. Eu paro. Se eu estou agindo, pior ainda, para agora, nesse momento. Não é assim que a gente melhora. Ah, mas vão falar que eu sou bobo. É melhor. Não é assim que a gente cresce. A gente cresce crescendo. A gente cresce sendo o que? Melhor. Agindo melhor. Fazendo melhor. Fazendo bem. Fazendo aquilo que eu queria que fizesse para mim. Então, vamos sair dessa? Vamos sair dessa. Tá? Eu acho que é o melhor caminho que a gente tem para a gente modificar. Vamos modificar? Vamos fazer diferente? Acho que a gente merece isso, né? Acho que a gente merece isso. Se você ficou comigo até agora, muito obrigado. Não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe. Aulinha legal, hein? Não foi pesada, não, pelo contrário, ela foi para abrir os olhos da gente. A aula de hoje foi para abrir os olhos da gente. Foi pesada, não. Parece que é pesada, mas não foi, não. Foi assim: abra o olho, tá na sua mão. Você tem o controle de tudo. E isso é muito joia. Por quê? Porque a partir do momento que a gente assume o controle, como falei para vocês, minha reforma íntima, meu bem viver, minha felicidade, minha alegria de viver, só depende de uma pessoa. Eu. Ah, mas os outros estão fazendo. Só depende de você. Só depende de você. Tá? Então, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Um abraço para todos. Boa quarta-feira, bom restinho de semana. Junho tá chegando, festas juninas estão chegando e a gente continua aqui no nosso curso. Forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.